Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito legal ter vocês aqui, gente. Nós vamos começar mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer uma segunda parte da entrevista dos Russex no Dr. Phil, a pedido de uma seguidora. E vocês sabem que eu não ignoro o pedido de vocês, tá? Pediu é uma ordem, eu vou procurar e vou fazer. Ela assistiu a primeira parte, se interessou, pediu para eu fazer a segunda parte, e eu estou aqui então atendendo, mas eu vou pedir àqueles que não se inscreveram que se inscrevam agora, comentem, dê um like, tá? Não custa nada e ajuda muito o meu canal. Então, agora nós vamos começar com essa entrevista que o Dr. Phil fez com os pais e o irmão da Shanann, que de Watts foi enterrada como Rusek. E nós vamos então ver um pouco mais do que se foi falado. Muita gente conhece o caso, muita gente conhece o caso a fundo, mas muita gente, apesar dos pesares, ainda quer saber muito detalhe do que aconteceu, né? Então, vamos ver aí como é que o Dr. Phil recebeu os pais da Shanann e o que é que foi falado nessa entrevista. Então, o Dr. Phil, recebendo os pais e o irmão da Shanann, diz: prazer em vê-los e lamento muito, mas lamento muito mesmo as circunstâncias de vocês estarem aqui. Eu vou querer me concentrar nessa entrevista na Shanann e nas meninas, a Bella, a Cici, como também o Nico. Vocês lembram do Nico? O Nico era o bebê que a Shanann estava carregando, certo? Ela estava no 6º mês, quando ela foi assassinada pelo marido, o Chris Watts, que ficou famoso no mundo inteiro. E o Dr. Phil continua: também quero me concentrar em vocês. Eu fiquei sabendo que vocês receberam os detalhes da confissão do Chris Watts, não é mesmo? E os pais da Shanann confirmam. E o Dr. Phil continua: eu sei que nessa confissão tinha muitos detalhes relacionados com a Shanann que vocês não gostaram nem um pouco, correto? Daí o pai da Shanann, ele disse: é sim. E ele continuou: ele começou então a narrar sobre as informações ditas do Dr. Phil que eles haviam recebido da polícia em relação à confissão do Chris Watts. Então vamos lá. Quando ela chegou, o pai dela está falando sobre a Shanann. Lembram que a Shanann, ela tinha estado fora no Arizona numa conferência a trabalho com a Nicole, a amiga dela.
Quando ela chegou, eles foram para a cama, tiveram sexo e depois disso começaram a brigar. Daí, depois disso, eles caíram no sono. 4 horas da manhã, o Chris acordou, como fazia de hábito, para ir ao trabalho. Às 4h30 da manhã, eles começaram a brigar de novo. A Shannon sabia que ele estava sendo infiel. Ela disse que ele nunca mais iria ver as filhas. Então, daí ele perdeu a cabeça e começou a sufocá-la. E por alguma razão, ele não conseguia parar de estrangulá-la. Ele estava com as mãos ao redor do pescoço da Shannon na cama, ele estava em cima dela. Ele, segundo o que confessou, não queria ter feito aquilo, mas por alguma razão havia alguma força que o estava obrigando a fazer. Seja lá qual seja essa força, né, gente? Ele depois veio a mencionar que os encontros dele com a amante, a outra Nicole, ela era um tanto quanto bruxa. Ela acreditava numas cerimônias assim que ela fazia quando ele ia no apartamento dela ter sexo. E, sem querer entrar em detalhes, ele também não quis narrar muito o, o que acontecia durante esses encontros físicos que os dois tinham. Mas tudo que ele falou foi que o sexo com ela era muito especial, era muito diferente. E ele não quis mais entrar em detalhes. Sabe-se lá o que ele queria dizer com isso, né? De qualquer maneira, ah, então, tendo dito isso, depois dele ter confessado e depois dele ter ido para a cadeia, ele voltou a falar sobre esses encontros com a Nicole, a amante, e ele disse que ela fazia ele beber um chá ou uma bebida que ela mesma fazia para ele e que ele desconfiava ou ele não duvidava que ela colocava alguma coisa naquela bebida e que, de repente, ele não era mais ele. Bom, a mãe da Shannon, nessa entrevista, então, fez uma parte. Ela disse: "Nossa filha, ela ficou parada na cama, embaixo dele, sem reagir. Ela ficou olhando para ele. Coisa que o pai da Shannon
acha muito difícil de acreditar, porque ele conhecia a filha dele, e ele achava a Shanann muito, assim, feisty, muito, hã, como é que eu vou dizer, briguenta. E ele acha difícil acreditar que ela ficou lá parada sem fazer nada. E daí é que veio a desconfiança que ele não só estava em cima dela, mas também que ele devia estar com os joelhos em cima dos braços dela para deixar ela completamente imóvel. Com o pai da Shanann continuando. Aí foi quando a Bella entrou no quarto e perguntou o que a mamãe tinha. E o Chris, o marido da Shanann, respondeu: "Ah, ela está se sentindo mal. Vamos levá-la ao médico." Ele enfiou a Shanann, num lençol, enrolou ela num lençol, levou puxando o embrulho do lençol pela escada, a escada abaixo. Daí ele pegou a caminhonete que ele costumava deixar na rua estacionada e não na rampa da garagem. E isso foi uma coisa que o próprio vizinho dele, no dia seguinte, achou muito estranho, dele ter puxado a caminhonete para lá, perto da porta da garagem, porque ele não costumava fazer isso. E a câmera desse vizinho tinha filmado. Ah, bom, daí ele pegou a caminhonete, colocou a Shanann no chão do banco traseiro e as meninas sentadas. Gente, que coisa horrível. Foram 45 minutos até o lugar onde ele matou as meninas, que é onde estavam os tanques de óleo, onde ele trabalhava, certo? E as meninas foram sentadas com o pé em cima do corpo morto da própria mãe, sem saber o que estava acontecendo com a mãe. Terrível, né? As meninas, elas ficavam perguntando se a mãe estava bem. E o Chris dizia: "Não, tudo bem, ela vai ficar bem, sabe? Não se preocupem." Aí, quando ele chegou até os tanques, depois de 45 minutos, ele tirou a Shanann do carro, voltou, pegou o cobertor da Celeste e a sufocou na frente da Bella, da irmãzinha. Jogou um corpo da Cici, Celeste, chamavam ela de Cici, né? Jogou o corpo dela em um dos tanques de óleo e voltou para matar a Bella. Daí a Bella perguntou se ele ia fazer o mesmo com ela, o que ele tinha feito com a irmã, a Cici. O próprio Chris disse que não sabe se ele respondeu, mas ele pegou o cobertorzinho de novo, com o qual ele matou a Cici, e sufocou a Bella, e matou a Bella. E ele ouviu a Bella dizer: "Não, pai, não, para, pai." E até hoje, anos que ele está na cadeia, ele ouve a voz da Bella falando isso. Bom, daí acaba a entrevista e o pai da Shanann com a mãe dizem: "A gente não sabia de todos esses detalhes, a gente sabia que tinha sido cruel, mas não dessa maneira. Na verdade, a gente não sabia que podia ter sido mais cruel
do que a gente já imaginava, mas foi muito pior. Bom, gente, então essa foi a outra parte da entrevista dos Russex no Dr. Phil. Eu espero que vocês tenham gostado da tradução, tá? E vou pedir mais uma vez para vocês, olha, compartilhem, não custa nada, né? Peçam para os amigos se inscreverem, se gostarem, tá? Dá uma ajudinha. E um beijinho para vocês, um beijo e um queijo. Até a próxima.